Glórias a Jesus Cristo. Você trouxe sua Bíblia? Pode abri-la comigo. Em Isaías 53. Amém? Eu acho que a gente vai começar aqui. Não sei para onde a gente vai, mas vamos para um lugar bom. Semana passada nós falamos sobre princípios para um ano próspero. Amém? E eu tinha mais alguns para falar hoje, mas a gente fala em outro culto, esses outros princípios. Amém, irmãos? O ano ainda está no começo. Mas tem um para mim que é maior do que todos. E como pastor da Igreja Verbo da Vida de Goiânia, e crendo que temos um ano glorioso pela frente, você crê comigo nisso? Temos muitos projetos para esse ano, muita coisa para esse ano. Estamos entrando numa nova estação, amém? Mas tem uma coisa que é o que eu poderia dizer da mensagem da minha vida. Eu não tenho nem direito de dizer que essa mensagem é a minha mensagem, porque ela é a mensagem da Bíblia. Amém, irmãos? Você pode dizer assim, eu gosto nisso na Bíblia, eu gosto nisso, eu gosto da parte de fé, eu gosto da parte de cura, eu gosto de prosperidade, eu gosto dos dons do Espírito, eu gosto dos chamados, dos ministérios. A propósito, estamos falando sobre serviço de ministério na escola dominical. Mas a Bíblia, ela em si, ela tem um centro temático. Amém, irmãos? Ela tem um assunto que ela desenvolve. E muito desse assunto está exposto de forma profética. Talvez a mais bela profecia sobre o assunto principal da Bíblia seja realmente Isaías 53. E é maravilhoso pensar que Isaías profetizou isso aqui mais de 600 anos antes de acontecer. E diz assim, a partir do versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, como ferido de Deus e como oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado, e da sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito nenhuma injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Agradou esmagá-lo, diz a versão que estamos lendo aqui, a Nova Almeida Atualizada, fazendo sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Irmãos, não existe mensagem semelhante a essa. Não existe crença religiosa semelhante a essa. A crença do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é tão estranha a qualquer outra religião, que mesmo os que se dizem evangélicos não a entendem.
Mesmo os cristãos não a entendem. Você está comigo, irmãos? Como assim, pastor? Toda e qualquer, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Toda e qualquer crença religiosa, todas elas, à exceção do Evangelho de Jesus, estão baseadas num princípio que é chamado de meritocracia. Faz por onde que eu te ajudarei. É ridículo imaginar que essa frase é dita em círculos cristãos. Faz por onde que eu te ajudarei. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Amém, irmãos? Mas seja um ciclo de reencarnações, seja uma série de obras, seja uma ação em prol da jihad, amém, irmãos? Seja uma obediência à lei, a ponto de guardar os sábados, não comer porco, seja o que for, toda e qualquer religião está baseada na ideia de pessoas que lutam para melhorar e serem aceitas por Deus. Todas elas são assim. Não há exceção a isso. Você está comigo? Mas o Evangelho, ele prova a sua diferença. E eu não estou falando o evangélico, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A crença cristã, ela mostra a sua diferença no fato de Deus, o Deus revelado no Evangelho, não dizer aos homens, melhorem que eu vos aceito. Não é maravilhoso isso? O Evangelho não é essa mensagem. O Evangelho não é vai orando, vai lutando, vai merecendo, vai fazendo o bem que Deus te aceita. O Evangelho não tem nada a ver com isso, irmãos. E eu vou dizer para você, se você tem orado para Deus ver o seu esforço, eu vou dizer, pare! Porque não é para isso que a gente ora. A gente não ora para conquistá-lo, a gente ora porque foi conquistado por Ele gratuitamente. Aleluia. A gente não oferta para ser abençoado, a gente oferta porque fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Não somos generosos às pessoas, não atendemos os pobres para Deus ver como a gente é bonzinho. Mas foi porque Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia. Que entregamos amor àqueles que nos rodeiam. O Evangelho não foi escrito para pessoas perfeitas. Calma que esse amém é perigoso. O Evangelho foi feito porque Deus reconheceu que a gente não ia se virar sozinho. Que a gente não ia dar conta. Foi porque a gente não merecia. Aleluia. Isso é uma diferença absurda. Você concorda comigo? É uma diferença absurda. Porque por mais que o homem busque o melhoramento, a meritocracia para ser aceito, a única coisa que ele vai encontrar é o orgulho de ser melhor do que os outros. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles começaram correto, eles perceberam que os judeus haviam abandonado a lei e eles começaram a falar, não, vamos restaurar. O farisaísmo foi um avivamento, irmãos, em Israel. Foi um avivamento em Israel, um retorno à lei de Deus, eles voltaram à prática da lei. Mas a lei, ela falava de meritocracia, para que os homens descobrissem que a meritocracia não funcionava. Mas quando eles começaram a fazer as obras meritórias, e olhar o resto do povo que não fazia as obras meritórias, a única conclusão foi, nós somos santos, essa plebe é pecadora. É a única coisa que acontece numa crença meritória. Mas quando nós entendemos a graça revelada na obra de Jesus Cristo, irmãos. Que coisa fantástica e absurda é essa. Certa vez, a história narra que... Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis. O autor das Crônicas de Nárnia. Ele é maravilhoso. Aquele homem é um absurdo. E C.S. Lewis, ele tinha um grupo de debate de professores de Cambridge, e posteriormente de Oxford, ou o contrário, não sei o certo. E J.R.R. Tolkien fazia parte desse grupo de debate. Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Tudo bem com vocês? Que inclusive foi quem pregou o evangelho para C.S. Lewis. Então, quando você assistiu o Senhor dos Anéis, não fique achando que aquilo lá é demoníaco, não. O autor daquilo lá pregou Jesus para uma apologética apologista do Evangelho do século XX.
Mas um dia Tolkien e alguns amigos estavam nesse lugar de debate, debatendo coisas sobre o Evangelho. E então C.S. Lewis chegou, ele chegou atrasado no debate, e eles perguntaram: Lewis, nós estamos debatendo aqui qual é o ponto que diferencia o Evangelho de toda e qualquer crença. E C.S. Lewis disse: isso é fácil. Como assim é fácil? Isso é fácil demais. É a graça. É a graça de Deus. O que esse texto tem a ver com tudo isso? Eu acho que eu vou conseguir explicar, irmãos. A Bíblia mostra, e você crê que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém, irmãos? Apocalipse, no capítulo 4, versículo 12, diz que Ele é digno de todo louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos, porque todas as coisas foram criadas pela sua palavra, e por causa do seu querer, todas as coisas vieram a existir. O apóstolo Paulo diz em Romanos, lá no capítulo 11, nos últimos versículos 33, 34, 35, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e por causa disso, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? O próprio livro de Romanos, no capítulo 1, diz que porque os homens tinham conhecimento de Deus e não deram a glória a Deus, eles caíram em coisas terríveis. O salmista exalta a grandeza criativa de Deus o tempo inteiro. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó, no seu sofrimento, começou a indagar coisas sobre Deus, e quando Deus vem responder a Jó, ele diz: quem é este que confunde o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu vou te perguntar, seu Jó, e eu quero ver você me responder: aonde você estava quando as estrelas cantavam e eu formava o universo? O que Deus está fazendo? Mostrando como o universo o revela. E Jó não sabia explicar o universo, como é que ele queria falar de Deus? Ele diz: onde é que você estava quando eu criei o hipopótamo? Onde você estava quando eu criei o Leviatã? Onde você estava quando eu disse para o mar: não passa daqui? Mostrando como a criação revela Deus. Tudo que existe, existe porque Ele quis. Existe porque foi do seu agrado. Nada foge a essa regra, irmãos. E Deus criou o homem como coroa da sua criação, sua imagem conforme a sua semelhança. Amém? E esse homem, eu já devo ter dado esse exemplo aqui em algum momento, mas eu quero mesmo que você entenda a lógica da Bíblia e do Evangelho, amém? Se eu tivesse criado esse celular aqui, e eu digo que sou o criador desse celular, esse celular serve para fazer ligações, por mais que isso seja a menor das coisas que nós fazemos com o celular hoje. Mas se eu decido, esse celular, ele existe para fazer ligações, ok? Quem criou o celular? Eu. Quem decide para que o celular serve? Quem decide, gente? Eu criei. Está comigo? Aí, digamos que o celular fala assim: não quero fazer ligação. O que você faz? O que você faz? Joga fora. Você é mau por jogar um celular fora? Cuidado. É maldade da sua parte? É injustiça da sua parte? Por que você não dá outra chance para o celular? Olha só, quando nós lemos os textos difíceis do Velho Testamento, a gente fica indagando Deus. Mas você acabou de dizer que a primeira coisa que você ia fazer era jogar fora quem te desobedece. Alô? Você daqui, eu fui para casa. Quem criou você? Deus. Aí nós, a humanidade, olhamos para Deus e dizemos assim, ó: vai ser do meu jeito e não do seu. Eu vou ser o que eu quiser, não o que você quiser. O que Deus deveria ter feito? Você disse jogar fora. A gente não entende o pecado porque a gente foi ensinado pelo mundo
Que o pecado é só um desvio. Não, o pecado é traição. Quando Davi cometeu o maior pecado da sua vida, que foi o envolvimento com Betseba e a morte de Urias, o profeta Natan chegou em sua casa e contou uma história, uma parábola semelhante ao que ele tinha feito. E Davi ficou indignado. Davi falou: quem é esse cara? Ele tem que morrer. E Natan falou assim: é você, cara pálida. E então Davi caiu de joelhos. E ele entoou o que ficou conhecido por nós como Salmo 51. E sabe o que Natan disse? Senhor, eu pequei contra ti. Ele não disse eu pequei contra Betseba. Ele não disse eu pequei contra Urias. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Não afaste de mim o seu espírito. Você está comigo? O pecado ele é orientado contra Deus. O pecado é um posicionamento da humanidade contrário ao seu Criador. É rejeitar aquele que o fez, aquele que sabe para que você serve, aquele que determinou a sua existência. É olhar para ele e dizer assim: eu sou o Deus da minha vida. Eu não quero você. O problema é que esse mundo aqui não é nosso. Esse mundo aqui é dele, foi ele quem criou. Ele que fez. Ele nos deu uma concessão de gerência enquanto estamos debaixo da sua autoridade. Mas ao nos rebelarmos com ele, perdemos a legitimidade de governar qualquer coisa. Porque o governo vinha dele. Ele devia ter jogado a gente fora. Ele devia ter derramado um dilúvio geral. Ele devia ter acabado com tudo. Você está comigo? Existe um texto no livro de Jó. Vá comigo, Jó. Eu gosto muito desse texto, capítulo 9. Eu vou voltar para Isaías 53, fica tranquilo. Eu queria ler esse capítulo todo com você, irmão. Mas não dá. Eu vou começar no 29, ok? Jó capítulo 9, 29. Esse texto é realmente fantástico, irmãos. Jó está falando assim, e eu sei que muita gente tem dificuldade com o livro de Jó, mas para mim ele é um dos mais belos livros da Bíblia. Jó, ele olha para a sua vida, e Jó fez tudo o que a religião do seu tempo mandou ele fazer. Você está comigo? Na regra da meritocracia, ninguém merecia mais do que Jó. O próprio Deus disse para o diabo: viste meu servo Jó? Não há homem como ele. Você está comigo? Mas aí vem toda aquela calamidade. Eu não vou entrar no mérito hoje dessa questão. Aliás, a primeira vez que eu preguei sobre Jó na minha vida foi em Goiânia. Um dos melhores seminários que eu já dei. E o rapaz não gravou. Eu confesso que eu tive que liberar perdão com muita fé misturada. Mas Jó, ele olha para o que ele entende sobre o que é o jeito certo de fazer as coisas, e ele não vê erro nenhum, e ele está certo, não tem mesmo. Você está comigo, irmãos? E ele começa a dizer assim: Deus me escolheu para sofrer. Os seus amigos falam: olha para a sua vida, Jó, deve ter alguma brecha. Mais ou menos como a gente fala. E Jó fala: não tem, eu fiz tudo certo. E ele chega num raciocínio aqui fantástico no versículo 29. Ele diz: eu vou ser condenado. E por que eu estou trabalhando e me esforçando em vão? Ainda que eu me lave, ou seja, ainda que eu faça tudo certo, ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no lodo e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Jó está falando: não tem o que eu faça. Se Deus escolheu que eu estou errado, não tem o que eu faça certo. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí olha o que ele diz. Por que não tem o que ele fazer? Porque ele não é ser humano. Ele, quem Jó está falando aqui, é Deus. Ele não é ser humano como eu. A quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Meu
Deus do céu. Meu Deus do céu. Jó está falando assim, eu faço tudo certo e Deus resolveu que eu sou culpado. O que eu queria? Eu queria ter a chance de chegar diante dele e provar para ele que eu não estou errado. Você está comigo, irmãos? Mas Jó conclui e entende, isso é impossível. Quando eu olho para a minha lógica, eu estou todo certo. Mas eu não tenho como me justificar. Por quê? Porque ele é Deus. Eu sou homem. Não tem como chegar diante dele. Amém? Ele é Deus e eu sou homem. Como é que eu vou chegar diante dele? Se ele é Deus. A hora que eu chegar diante dele, eu vou ser consumido. Eu nem tenho acesso à presença dele. Ele também não vai descer aqui para falar comigo. E então ele diz, não existe alguém que possa colocar as mãos em Deus, oh aleluia, e em mim, ao mesmo tempo. Não existe um ser que seja capaz de tocar em Deus e tocar em mim, porque Ele é Deus. Ele é Deus e eu sou homem. Jó achava que estava certo, mas ele estava errado. Mas o que ele clama é interessante. Você está comigo, irmãos? O que ele clama? Ele clama por alguém que possa selar a paz entre ele e Deus. Mas esse alguém não existe. Porque alguém para selar a paz entre o homem pecador e Deus santo, essa pessoa tem que ser Deus e homem. E não existe tal coisa. Não tem o que fazer, Jó pensa. Não tem o que fazer. Eu posso me lavar à vontade. E é por isso que a meritocracia não funciona. Porque ele é Deus. A gente podia se lavar à vontade. E não ia dar certo. Mas aí Isaías 53 diz que ele veio. Aliás, João diz, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo que era Deus se fez carne, habitou entre nós, e ele era cheio de graça. Ah, meu Deus. Ele não veio cheio de regra, ele não veio cheio de lei, ele não veio cheio de condenação, ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia. E o que ele fez, irmão? O que ele fez? Quando ele andou sobre a terra, tudo o que ele fazia provava que nós éramos culpados. Você está comigo? Ele era homem como nós, sentia fome como nós, desejo como nós, tinha vontade como nós, mas jamais foi dominado pela sua fome e seus desejos. Nunca pecou, nem dolo algum se achou na sua boca. Santo em tudo o que fez. Oh, aleluia. Aleluia. João fala que ele disse uma coisa certa vez que é muito interessante. Ele disse assim, ninguém pode tirar a minha vida. A morte não é uma penalidade. A morte é uma consequência lógica. Pensa comigo. Deus inventou a vida. Ok? E me criou vivo. Se eu rompo com Deus, eu rompi com o quê? Com a vida. O que eu sou? Morto. Amém? A morte, seja ela física ou espiritual, nada mais é do que uma consequência lógica da minha escolha de estar separado de Deus. Você está comigo? Estava separado. Estávamos aflitos, separados de Deus, inimigos por causa da nossa ignorância em que vivíamos, mortos em delitos e pecados.
escravos do pecado. Eu gosto dessa explicação, escravo. Porque, irmãos, esses são os termos para quem está no pecado. Quem está no pecado está morto. Quem está no pecado está alheio por causa da ignorância. Quem está no pecado está escravizado. Qual é o nível de escolha que um morto, ignorante e escravo tem? Essa é a questão do pecador. O pecador não pode escolher certo, porque ele está morto, ele está ignorante e ele está escravo. O homem não pode acertar, o homem não pode restaurar a sua condição, o homem não pode voltar para os braços do Pai. O que Deus faz? Deus vem e se faz homem, irmão. Você tem noção do absurdo que é essa mensagem? Eu não sei se você está entendendo, se eu estou me fazendo entender, irmão, mas eu vou tentar explicar o seguinte. Deus cria o homem. Para quem Deus criou o homem? Para Ele mesmo. Aí o homem faz o quê? Não quero você, Deus. Estou fora de você, Deus. Com isso o homem se desgraça. Você está comigo? O que Deus faz? Se torna homem. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso é absurdo demais. Eu não sei na sua cabeça não, mas na minha isso é muito absurdo, irmão. Porque entre homens e homens, se você pensar um treinador que pegou um cara que não sabia nada, treinou, fez ele ser bom, e quando ele está bom, ele rejeita o treinador, a gente já acha isso um absurdo, não é assim? E esse treinador, a gente acha que ele jamais deveria procurar aquele ingrato? Mas eu estou falando de homem e Deus. E Deus faz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele fez? Ele não só veio ficar com a gente. E eu gosto muito de algo que Philip Yancey diz. Alguém aqui tem aquário em casa? Já deve ter dito isso aqui também. Aquário, alguém tem aquário em casa? Poucas pessoas têm aquário em casa agora. Cada vez menos pessoas têm bicho em casa. Bom, eu também não tenho, mas... Pessoas que têm aquário em casa, normalmente elas fazem uma coisa, eu não sei se você sabe, mas peixe odeia isso. Eles chegam no vidro do aquário e ficam assim, ó. Peixinho. Se você faz isso, pelo amor de Deus, pare. Lembra que tem a tal de refração e esse tec-tec no vidro, lá dentro parece bombas de Hiroshima e Nagasaki abalando o universo do peixe. Mas o peixe, toda vez que ele vê você, o peixe do aquário, toda vez que te vê, ele tem certeza, é hoje que eu vou morrer. Ele vai me matar, é agora. Você está comigo? É agora, acabou para mim. E aí você gosta daquele peixe, mas a única coisa que o peixe consegue entender é que você vai matá-lo. Então você vai lá, ao invés de matá-lo, você coloca comida para ele. O que o peixe faz? Obrigado, magnânimo. Ele vai lá rapidinho, pega a comida e foge de você de novo. E ele deve se sentir grato, porque afinal de contas você deveria matá-lo na concepção dele. Mas você ainda o alimentou. Ele vai, nossa, como você é misericordioso. E o peixe nunca será capaz de entender o quanto você o ama. Você está comigo? No cristianismo, Deus entrou no aquário. Essa mensagem é absurda demais para mim. Não estou dizendo a pregação da noite, mas a mensagem do evangelho é absurda demais. Ele se fez homem. E ele veio para cá para nos dar uma mensagem e fazer uma obra. Que mensagem? Ele veio aqui dizer para a gente o seguinte: eu não sou teu inimigo. Olha para mim, Deus é assim. Mas também olha para mim, você é para ser assim. Eu sou o que você precisa conhecer sobre Deus. E eu sou o que você precisa conhecer sobre você mesmo. Eu sou o homem que você deveria ser. E eu sou o Deus que você precisa conhecer. Mas ele não parou por aí. Além de nos educar,
De repente, do nada, ele disse: eu vou para Jerusalém. E os discípulos falam: vamos lá morrer? Você está doido? O povo quer te matar lá. Diz: vou para Jerusalém. Senhor, deixa eu te explicar. Estão querendo te matar. Eu preciso morrer. Como assim morrer? E ele vai para Jerusalém. E ele, que escapou várias vezes dos romanos e dos fariseus, se entrega voluntariamente. Ele está orando no Getsêmani. E chega Judas com as autoridades e os soldados romanos. E eles falam: quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Os soldados bruf, no chão. E ele ajuda os soldados a levantar. Fala: estão procurando quem? Jesus já disse: sou eu. E ele se entrega voluntariamente, porque ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou, porque eu tenho poder para dá-la e para reavê-la. Então ele se entrega. E ele é humilhado, ele sofre, ele padece, e ele é colocado na cruz do Calvário. Mas quando ele é pendurado no madeiro, a Bíblia dizia que quando, a lei de fato dizia, que quando alguém cometer um pecado que não há expiação suficiente, né? Por exemplo, se você roubasse o boi de alguém, você tinha que dar o outro boi mais um sacrifício. Se você fizesse alguma coisa, você tinha que apresentar tal sacrifício. Mas havia alguns pecados que não havia expiação. A pessoa tinha que ser morta. Você está comigo? E quando a pessoa cometia um pecado passível de morte, ela não podia ser enterrada rapidamente. Ela tinha que ser presa na árvore, para simbolizar com isso que ele era rejeitado do céu e rejeitado na terra. Ele ficaria pendurado entre o céu e a terra, indigno de toda e qualquer situação. Mas ele nunca pecou. Ele jamais poderia ser tido como maldito. Mas ele mesmo se deixa colocar pendurado no madeiro. Ele se entrega para ser pendurado no madeiro. E quando ele está no madeiro, o lugar dos malditos, o lugar daqueles que só merecem quem não pode ser redimido, ele se torna um imã de pecado e maldição. Ele que nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca, ele começa a atrair o pecado de todos nós sobre ele. E é isso que Isaías 53 diz: ele tomou sobre si, oh, aleluia, as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos livres, nós fomos sarados daquilo que nos afligia. A nossa culpa, a nossa dor, a nossa vergonha, a nossa traição, a maldição digna que caiu sobre nós, Deus fez cair sobre ele, e quando caiu nele, não estava mais em nós. Nós estávamos aflitos, nós estávamos desgarrados, mas Deus pegou o pecado de todos nós e derramou sobre ele. Aleluia. Talvez alguém pense: mas a Deus, como é que pode Deus se agradar de enfermá-lo? Em primeiro lugar, você tem que lembrar que Deus é onisciente, ele sabia toda a história. Em segundo lugar, Deus está agradado do pecado que o agride pelos séculos dos séculos cair sobre ele mesmo e não sobre nós. Você precisa lembrar que Jesus é Deus. Alô? Quando o Pai se agrada em moê-lo, o Pai está se agradando. E pensa sobre isso, irmão. Deus é santo, Deus tem ódio do pecado. Mas como é que Deus faz para aniquilar o pecado? Coloca o pecado nele mesmo. Na pessoa de Jesus. E quando o pecado vem sobre ele, ele se torna mortal. Porque a morte é o salário do pecado. Você está comigo? Nós morremos porque nós pecamos. Ele nunca pecou, mas ele tomou o nosso pecado. Então ele se tornou mortal. Só tem uma coisa que a morte não sabia. Jesus nunca pecou, não podia morrer. Você está comigo? Como é que ele se tornou mortal? Recebendo nosso pecado sobre ele. Você está comigo? Quando ele morre,
ele está levando o pecado de toda a humanidade. Sim ou não? Sim? Só que o que faz a morte existir é o quê? O pecado. Então, quando ele morre com o pecado de todo mundo, a morte destrói a ela mesma. Porque só existe morte porque existe pecado. Então, quando ele morreu, eu gosto de uma frase de Bono Vox. Certa vez ele esteve em Jerusalém e ele foi no Gólgota. E ele olhou para aquela pedra do Gólgota, que hoje está desfigurada, mas há poucos anos atrás era possível ver claramente a figura da caveira. Gólgota quer dizer isso, a pedra da caveira. Bono Vox olhou para aquela pedra e disse: é aqui que a morte morreu. Quando ele caiu nas garras da morte, quando ele desceu ao Hades, todo o pecado foi julgado. E quando a morte tentou segurá-lo, ela viu que ela não tinha mais nada, porque todo o pecado havia sido julgado. A morte não podia segurar. E no terceiro dia, ele se levantou como vivo, irmãos. E quando ele ressuscitou, Maria Madalena queria falar com ele e disse: não, não me segure. Eu ainda preciso entrar lá. Agora, ele saiu de lá como Deus em espírito. Mas ele volta para lá, sendo Deus que sempre foi, mas também sendo homem. O que isso quer dizer? Por toda a eternidade, o homem agora é aceito no céu de novo, porque ele intercede por nós. Não quer dizer que ele se ajoelha de vez em quando no trono e ora por mim e por você. Quer dizer que ele faz a intercessão que Jó clamava. Ele é Deus e homem. Ele põe as mãos nos ombros de Deus. Ele põe a mão nos nossos ombros e diz: pode chegar. Cada vez que uma acusação de um erro seu chega no céu, ele levanta as mãos furadas e diz: está pago. Eu já paguei. Não há mais condenação. Eu levei, eu tomei sobre mim. Aleluia. Aleluia. Não existe mensagem como essa, irmão. Não existe mensagem como essa. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele aniquilou a nossa culpa. E ele nos devolveu o lugar de filhos. Porque ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de celebrar o que ele fez. Hoje é noite de celebrar a sua vida, sua morte e ressurreição. Porque Criador e criatura estão unidos novamente. E o Criador não tem mais nada para nos acusar. E o acusador não pode falar nada de nós. Eu quero encerrar lendo Romanos capítulo 8 com você. Romanos 8, 31. Diz assim: aleluia. Que diremos, pois? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, irmão, como é que crente tem medo de macumba quando tem uma mensagem dessa? Como é que a gente tem medo de chip
medo de Pix. Quando tem uma mensagem dessa, a igreja precisa conhecer o Cristo que ela diz servir. Precisa entender o que significa essa cruz. Como é que a gente tem medo dessas besteiras? Como é que a gente acredita em crendice? Fazer batalha espiritual para quê? Se Deus é por nós. O que a cruz não venceu? Que demônio não foi destronado pelo poder da cruz? O sangue derramado não é suficiente para quê? Aleluia. Não toque nisso, não manuseie isso, cuidado com isso. Espera aí, o que está em mim é o precioso sangue de Jesus Cristo. Eu estou unido com Ele. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, Jesus Cristo, o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Olha aqui a inutilidade da meritocracia, irmão. Ele deu Jesus, mas vai te negar um pedido que você não está merecendo? Ah, meu Deus. Mas você quer dizer que pode andar de qualquer jeito? Não. O que eu quero dizer é que você só pode andar certo por causa dele. Você não anda certo para ele te aprovar. Foi porque ele te comprou que você anda certo. É a ordem das coisas. Por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem vai intentar acusar a gente de alguma coisa? É Deus quem nos justifica. Quem vai pior do que acusar? Nos condenar. Se é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que vai nos separar do amor desse? É por isso que o amor lança fora todo medo, irmão. Não é porque você anda em amor, é quando você entende o quanto Ele te ama. Você vai ter medo de quê? Quando entende que Deus te ama desse jeito. Você compreende isso? Se eu entendo que o juiz me ama desse jeito, o juiz é uma barbada. Alô? Você está me amando ainda? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Veja que tragédia é essa, e o crente enfrenta uma tribulação e fala, será que Deus me ama ainda? Lembra da cruz, meu querido. Lembra da cruz. Se a cruz não prova que Deus te ama, nada mais prova. Tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas. Tribulação, perigo, fome, nudez, espada, todas essas coisas. Somos mais que vencedores já. É uma questão de olhar em perspectiva. Eu tenho que olhar tudo com a perspectiva da cruz. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé.
Minha esposa às vezes fala que eu prego algumas mensagens que as pessoas não têm o que praticar. Ela sai chorando, mas não tem o que fazer. Mas a ideia é essa mesmo, porque Ele fez. E você recebe de graça. Eu tinha uma mensagem tão bonita sobre coisas que você deve fazer, irmão. Prometo pregar ela no início de fevereiro. Se Ele quiser. Mas hoje exalta Jesus. Levanta suas mãos e exalta Jesus. Exalta aquele que é digno. Aleluia. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sabe o que Ele disse quando estava sobre a terra? Ele disse: se vocês guardarem a minha mensagem, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os que ouviam disseram: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus disse: aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Normalmente falamos que nós somos livres para correr, livres para pular, livres para dançar. Mas me desculpe, irmão, isso é muito pouco diante do tamanho da liberdade conquistada na cruz do Calvário. Nós somos livres da morte, da escravidão do pecado, do domínio das trevas. Nós somos filhos de novo. Nós estamos restaurados. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Diga:
dia de ceia. É dia de lembrar. É dia de lembrar do seu sacrifício. Antes disso, antes da ceia, se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de saber onde você está. Se você não fez desse Jesus que eu estou falando o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que nós devemos, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo, será livre do pecado, será livre da escravidão, será livre da morte. Não se trata de ser evangélico, de ser verbo da vida, de ser Bíblia. Se trata de uma pessoa divina e humana. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Maria. Se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você venha aqui à frente. E nós vamos orar com você. Você vai cear com a família da fé. Todo mundo salvo aí? Olha para quem está do seu lado, irmão. Pergunta para ele se ele já tem Jesus. Pergunta. Pode ser constrangedor, mas é melhor constranger alguém e salvá-la do que deixar ela à vontade, sem ser salvo. Todo mundo salvo? Ok. Então vamos cear. Se alguém ainda não recebeu a sua ceia, levante suas mãos, os diáconos vão. Todos receberam? Todos receberam? Essas coisas de pandemia está acabando em nome de Jesus. A Bíblia diz que na noite que foi traído ele tomou o pão e disse: isso é meu corpo, que é partido por vós. Aleluia. Lembra da coroa de espinhos? Lembra dos cravos nas mãos e nos pés? Lembra da quarentena de açoites -1? Lembra da trave sobre as suas costas, que Simão, o sirineu, o ajudou a carregar? Lembra dele pendurado? Lembra do seu lado sendo perfurado? Quando você mastiga esse pedaço de pão ou de biscoito, você tem que se lembrar de cada açoite, porque nós fazemos isso em memória dele. Então, em nome de Jesus, vamos participar dele todos. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que foi derramado por nós. Desde o Getsemane, onde ele começou a suar sangue, até o fatídico momento onde o seu lado foi perfurado. Seu sangue foi derramado para pagar os nossos pecados, para livrar a nossa culpa e para que tenhamos uma eterna e inquebrável aliança. Mas então por que a aliança é quebrada se eu ainda peco? Porque só o sangue dele entrou nessa, não o seu. De fato, em Cristo, Deus fez uma aliança com Ele mesmo e deixou você como beneficiário. Porque foi o homem Jesus que fez aliança com Deus. Amém? Então participemos do cálice em nome de Jesus. Levanta suas mãos e adora Ele, adora Ele. A Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino e saíram cantando, irmãos, e celebrando. Aleluia! Aleluia! Ele venceu! Ele venceu! Celebra! Celebra! Oh!